Santas! Mais um episódio do Purples Cast. pra você aí na sua casa, onde você estiver escutando. Onde estamos, Aimee? Hoje a gente tá aqui na minha casa, meninas. Abriu a porta da minha casa pra vocês. Estamos aqui na minha sala. Mentira, que é o Clubhouse. Então, meninas. Hoje a gente achou mais confortável Acho que eu gravar fui preguiça assim. de gravar no Poxa domingo, vida, e aí a é gente mais veio confortável aqui, Tudo cara. Não, tô brincando, gente. É quarta-feira, né? A gente não grava hoje, enfim. Mas tá tudo bem. O que a gente tava falando mesmo? Do nosso tema da semana, Que é rejeição. rejeição. Pra você que já foi rejeitado. Alguém já foi? Eu nunca. Então hoje a gente vai falar sobre as experiências de vocês. Bianca, por que esse livro tá todo molhado? Olha, esse livro veio da sua casa, que seu cachorro comeu ele. Mas é que gente, e molhou agora, tá? Só pra avisar. Mas ele veio assim da sua casa, seu cachorro tinha comido ele, mas ele é tão bom, maravilhoso, que eu guardo ele assim mesmo. Mesmo comido. Minha cachorra capivara. Pra você que não leu, não conhece, esse é o Raiz de Rejeição da Joyce Meyer. Muito bom, fala muito sobre isso. Ela tem uma história, um testemunho bem forte, né? Vixe, ela sofreu muitos abusos na infância e por causa disso ela desenvolveu rejeição. E ela fala sobre alguns casos, testemunhos de coisas que ela passava na infância e tal. A gente gostaria de falar um pouco sobre isso, assim, num lugar não de cura da rejeição, porque eu acho que todo mundo que passa por isso não está isento até o final da vida. A gente possivelmente vai ser rejeitado por amigos, por familiares, às vezes pelo cônjuge, né? Mas como lidar com isso, né? Se você não está imune à rejeição, como lidar com isso? Como ser curada das suas reações? Então, dá pra fazer mais que isso, né? Meninas. Vamos começar com a Aimee, então? Vamos começar com a Bianca. Rejeitada. Vamos começar com o Air Lion? Vamos, boa. Nosso energético. Pega o meu olho, amiga, porque minha blusa não me permite. Vocês gostaram do lookinho dela? Eu tô pura tia do coque. Fui eu que personalizei Esse look. maravilhosa. E eu coloquei ela aqui, ó, chiquérrima, rica. Eu tô parecendo aquela Daqui a pouco eu Narcisa solto da o professor. novela. Narcisa aqui, sei lá. Perua. Ó, vamos começar o tema do podcast? Acho que a gente tem que começar com você. Quando eu não fui rejeitada, eu queria entender qual parte de que eu vivi essa na minha vida. Porque eu me lembro, desde que eu nasci, eu já fui rejeitada. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a rejeição. Explique pra gente o que é rejeição. O nome já, né, por si só já explica. Rejeição é quando você sofre um abandono. Uma rejeição. Existem várias situações que você pode ter passado na sua vida que desencadearam esse sentimento, né, essa ferida na alma que é a rejeição. E é engraçado que quando eu fiz um estudo, esse livro é de um estudo que eu fiz na igreja, lá na minha casa, era tipo uma célula em casa, e eu comecei a ler e observar que a rejeição ela pode vir de muitos lugares, de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre situações em que podem ter desencadeado a rejeição na sua vida. Por exemplo, uma que é muito óbvia, né? Figuras paternas ausentes. Seu pai te abandonou, seu pai trabalhava muito, não tinha tempo para você. Falta de união com os pais, uma desconexão, né, com os pais. Divórcio. Seus pais se divorciaram, você se divorciou. Não conheço ninguém. Eu também não, mas... Não ter sido desejado quando criança. Cara, isso é forte, porque muitos pais e mães acham que a criança ela tá na barriga e ela tá imune dos efeitos espirituais de você falar, eu não queria essa criança, eu quero abortar essa criança, né? Nossa. E isso pode ser uma raiz de rejeição na vida dessa criança. Ou até quando, tipo, eu quero que seja menina, mas é menina. Aqui vai falar sobre isso. Casos de adoção, né, por motivos óbvios, às vezes uma diferença entre os irmãos, competição com os irmãos e as irmãs, às vezes um irmão, ele acaba sendo muito bom em esportes, na escola, e aí sempre tem aquela comparação, né, às vezes é muito sutil, não é, eu não te amo, eu te amo, mas é sempre comparando o irmão que é melhor que você. Várias formas de abuso físico, emocional, sexual, figura de autoridade tóxica. Então, se você tem autoridade sobre você, às vezes é um marido
que é tóxico, um pai, um pastor, um governante próximo, né? Não sei. Figuras de autoridades próximas, então, que às vezes xingaram, disseram coisas, né, ruins e, enfim. Vergonha de algum parente por ele ter feito algo que trouxe rejeição por parte dos outros em relação a você. Por exemplo, um pai alcoólatra. Brigas e contendas constantes. Nossa, esse aqui tranquilo pra mim. Tudo bom. Tô ligado. Depois eu explico, tá? Disciplinas injustas, desinteresse pela sua infância, se você foi uma criança negligenciada na infância, né? Várias formas e níveis de abandono, viver com uma deficiência física. E esse é muito interessante, porque sempre que eu penso numa pessoa que tem uma deficiência física, e agora pensando numa pessoa aqui em específico que eu conheço, eu percebo que essa pessoa que tem esse problema físico mesmo, às vezes é uma pessoa com alguma deficiência no corpo, então alguma coisa intelectual, essa pessoa tá sempre tentando provar que ela é alguma coisa, sabe? Que ela sente a forma como as pessoas olham uma pra ela. compensação, então ela precisa compensar aquela deficiência, às vezes sendo muito inteligente, sendo a melhor da turma, sendo, enfim, descontente com a aparência. Se você tem alguma coisa na aparência, né, isso pode causar rejeição, porque alguém disse algo pra você. Alto senso de falha, inadequação, falta de confiança nas habilidades, ser traído por um amigo próximo, morte inesperada ou prematura de alguém amado, abuso espiritual ou traição dentro da igreja. Então esses são só alguns... Gabaritei! Gente do céu! Foi colocando aí, porque se eu fosse colocar check... Sério? Qual foi que eu não... Deficiência física. Você foi uma criança desejada pela sua mãe e pelo seu pai. Ah, mãe, pai, desculpa, a gente não pode estar falando tanta coisa assim. Eu não sei por que Não, mas tá deficiência física eu convivi com meu irmão. Tipo, tive todas, amiga. Check, não, mas põe eu aí. falo assim, a deficiência física é quando você tem. Você tem uns probleminha na cabeça mesmo. Menina, também. Não, tô brincando. Mas uma das coisas também, eu até conheço uma pessoa que falava assim, meus pais, eles queriam ter um menino. E aí, quando eu nasci e descobriram que eu era uma menina, o meu pai, ele sempre sutilmente demonstrava isso. Então, por causa dele, eu sempre fui mais masculina. E eu sofro com isso até hoje. Eu tenho uma amiga que fala isso. E é engraçado porque ela realmente não é que ela é masculina, mas assim, a forma como ela se veste, ela não consegue ser tão feminina. Não conseguia, né? Ela tá sendo curada há um tempo. Mas interessante isso. Por quê? Porque ela, lá no fundo, ela quer agradar aquela figura de autoridade, porque ela se sente rejeitada sabendo que, meu pai não queria. Isso é inconsciente, queria uma... né? Isso é muito com inconsciente. Certeza. Tipo, com certeza. essa forma de lidar com a rejeição, ela é totalmente inconsciente. Você não vê o que você está fazendo e de repente você fez algo para ser aprovado, você fez algo para ser São muros que você levanta para você Sem sobreviver, né? Para você entrar no modo de não sofrer tanto. Então, você quer compartilhar algum testemunho, Santa? Nossa, tem vários, mas tem um que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que era ferida de rejeição, que eu sempre, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu decidi que eu queria ser influenciadora. E aí eu queria muito ser influenciadora. Eu lembro que eu falava pra minha mãe que eu queria ser famosa, Meu pai era jornalista, né? Então, mas eu nunca tive, né? Eu sempre fui uma criança, tipo, tímida, nunca fui assim. E aí um dia eu fui no Método CIS, eu acho. Você foi novinha? Fui... Não, amiga, foi uns anos atrás. Eu fui traumatizada até aí. Juro, foi agora, menina. Ano passado, Deus foi esses dias aí. desbloqueou. Mas uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque assim, eu na minha vida inteira, eu tô brincando aqui, mas é real. Eu sofri rejeição de todas as formas possíveis e imagináveis na minha vida. E, sei lá, eu não sei também, acho que como eu tive que ser muito forte a vida inteira, às vezes eu achava que tudo das pessoas era muito mimimi. E quando eu me via nesse lugar de, ai meu Deus, eu sofri, eu ficava tipo com raiva de mim. Não sei se vocês vão entender, mas vocês são minhas psicólogas, vão trazer tipo, raiva da pessoa, falar, ai, pelo amor de Deus, já passei por coisa muito pior, essa pessoa aí tá aí chorando. Ou, ai, pelo amor de Deus, tem gente pior, você tá aí chorando. Tipo assim, não me permitia sofrer, porque eu tinha que ser sempre muito forte, sei lá. E aí um dia nesse evento, eles fizeram uma pergunta que era, em algum evento desde inteligência emocional, por que
você faz o que você faz? Aí, tipo, eu faço o que eu faço. Só que no coaching, eles vão ensinando você e fazendo perguntas, até você chegar, tipo, na raiz mesmo. Tipo assim, do entender o porquê mesmo. E eu entendi que eu queria muito ser famosa, ser conhecida, não pelo fato de que eu queria ajudar as pessoas, que era aquela coisa que eu pregava. No fundo, lá dentro tinha uma raiz de rejeição, porque como eu tinha sido muito rejeitada, eu queria, tipo, mostrar para todas as pessoas que me rejeitaram que, cara, não, querendo ou não, por exemplo, andar em Cuiabá, ser reconhecida, o pessoal tirar foto comigo, o pessoal famosa, sabe, poder ter aquela vida, ter dinheiro, ter liberdade para poder fazer o que eu quisesse, me preencher de alguma forma na minha rejeição, que é como se eu, no meu subconsciente, pensasse, vocês me rejeitaram, mas hoje eu sou alguém, eu consegui. Tá, vou abrir Muito forte, né? Vou abrir um parênteses aqui, e se você não puder postar, a gente corta essa parte. Mas se você puder falar sobre isso, você não acha que isso não foi para vencer a rejeição que você recebeu do seu pai, porque ele era alguém famoso e você sabia que sendo igual a ele ou dessa forma que ele aprova, o estilo de vida que ele tinha, você sabe que era algo que ele aprovaria. Não foi por isso que você buscou isso? Nunca pensei. Porque você buscou a mesma coisa. É igual assim, filhos médicos. Por que quer ser médico? Às vezes é porque o pai é médico. Você já viu famílias de médicos assim? Às vezes nem quer tanto, mas sabe que se você passar num concurso de medicina e você for médico, seu pai vai te admirar, o seu pai vai te aceitar, o seu pai vai te elogiar. Coisas que às vezes você nunca teve na sua infância. Pode ser. Mas realizando um desejo profissional do seu pai, você vai ser aceito. Eu falo isso porque já vi vários casos assim também, sabe? De pessoas Obrigada que pela sessão. Mami, tô aqui sempre, anytime. Obrigada. Cara, pode ser, sabia? Nunca parei pra pensar nisso. Mas eu lembro de uma vez em específico, assim, que eu tava chegando num lugar que eu já tinha sido muito rejeitada por a galera que tava naquele lugar. E eu lembro que quando eu entrei, eu já era muito conhecida em Cuiabá. E eu entrei assim, tava todo mundo nesse lugar, eu entrei, tipo assim, me deu aquela sensação de não querer cumprimentar ninguém, não falar com ninguém, porque eu falava, ai gente, sério, tipo, vocês já fizeram tão mal pra mim lá no passado, que tipo assim, ai, nem quero. Tipo assim, aí eu cheguei no lugar, todo mundo, daí eu lembro nesse dia que eu cheguei no lugar, tinha várias seguidoras minhas, daí elas vieram tirar foto comigo e tal, aí eu tive aquela sensação, ai, eu tô confessando aqui, né, porque aqui a gente... né? Tipo, venci na vida, entendeu? Tipo assim, agora vocês estão aqui, vocês estão um monte de gente com a vida lascada aí, mas eu tô aqui, ó. É muito doido isso, né? E quando me fizeram essa pergunta, que eu cheguei lá na raiz, eu falei, meu Deus, eu talvez corri atrás de tanta coisa pra chegar ali na frente e dizer isso mesmo. Tipo assim, cara, agora aqui ninguém me rejeita. Porque eu tô num lugar acima. Aqui no lugar acima, ninguém pode me rejeitar. Muito doido, né? Obrigada. E é engraçado que a gente puxa um gancho disso que você tá falando, então você se preocupava muito com a opinião dos outros. Cara, é engraçado. Isso é se preocupar com a opinião dos outros. Porque se antes você era rejeitada, porque você não fazia nada, não era ninguém, agora você caminhou, subiu vários steps numa escada, né, de sucesso, teoricamente, pra você, porque agora as pessoas vão falar o que de você? Então é sutil, mas olha como você se preocupava com o que os outros iriam dizer. Talvez. Eu queria entrar nesse assunto, que às vezes a gente acha, não tô nem aí, mas poxa. Porque eu sempre falei isso, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei muito pra opinião das pessoas. Então eu era influenciadora, o povo me dava hate, o povo falava um monte de coisa e eu tava... Mas às vezes a sua motivação... Eu ficava assim, tipo, ai, mas você é feia. Eu falava, gente, mas você me acha tão linda. Eu, tipo, ai, mas você é fake. Ai, mas eu me acho tão verdadeira. Ai, você... Eu não sei, eu sentia até que eu me achava demais, às vezes. Eu ainda tenho um pouco disso, às vezes, ainda. Tipo, eu não consigo me achar feia, eu não consigo me achar... Eu não sei. Ô, gente, eu quero falar sério, a menina tá falando isso. Mas é real. Eu não sei, talvez isso pode ser até um bloqueio que eu já criei pra, tipo assim, nada me acessar. Porque pode ser realmente não me acessa. Você é maravilhosa, eu sou linda também, né? Também tem essa questão, né, gente? Isso aqui é uma sessão de psicóloga ou um capítulo do podcast? Os dois. Aproveite como você quiser. Mas, puxando um gap aqui... Porque sobre a rejeição, uma das coisas que mais me pegam é realmente a opinião dos outros, como os outros me enxergam. E aí eu tava assistindo uma pregação esses dias e eu achei super interessante, que eles usaram o exemplo do Mefibosete, que tinha
Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul. E é muito interessante porque ele tinha uma deficiência física. Aos 5 anos, quando a babá dele, né, a ama dele, ficou sabendo que Saul e Jonatas tinham sido mortos na guerra, eles saíram correndo. A babá saiu correndo, pegou ele e levou e derrubou ele sem querer. E ele ficou deficiente dos dois. Acho que ele quebrou os 2 pés. Na época não tinha, né, tipo, médicos, né, para consertarem e tal. Então ele realmente ficou deficiente, não conseguia andar. E aí eu lembro que nessa pregação ele fazia essa analogia que Mefibosete, ele ficou codependente de alguém para levar ele para lá e para cá. E aí quando Davi, muitos anos depois, se tornou rei, e teoricamente quem se tornaria rei seria Mefibosete, porque Saul passaria o trono para Jonatas e Jonatas para Mefibosete, mas aprove o Senhor, né, Samuel ungiu Davi. E aí um dia, muitos anos depois de Saul ter tentado matar Davi, aí depois que ele morreu, Davi foi na casa, eu não lembro se foi na casa de Mefibosete, não, ele pediu para os servos dele perguntou se tinha alguém ainda da casa de Saul vivo. E aí eles falaram que sim, tinha um neto de Saul, que era Mefibosete, filho de Jonatas. E aí eu sei que eu tive até com essa parte aberta. Eu sabe todos os nomes. Mas é recente, assim, que tá fresco na minha cabeça. Se fosse eu contar, aquele cara que era neto daquele homem, que era tio daquele cara. Enfim, aí, você sabe que você não pode me interromper, senão eu perco todo o fio da meada, cara. Desculpa. Mefibosete, que era filho do Jonathan, que tava lá com o Davi. Enfim, aí o Davi queria abençoar alguém que era da casa e sair por honra mesmo, sabe? Nem merecia, na minha visão, porque, cara, Saul fez tão mal para Davi no final da vida dele. Mas Jonatas foi um grande amigo, né? Então ele procurou alguém, encontrou Mefibosete, e aí quando ele fala assim, que queria abençoar Mefibosete, ele fala assim, mas logo eu, um cão morto, isso na hora demonstra, tipo assim, a visão deturpada dele mesmo, né? E provavelmente por causa, como a gente estava falando de efeitos físicos, provavelmente ele sofreu rejeição, até porque na linhagem ele seria um rei. Então ele foi rejeitado por Deus, porque o Senhor não escolheu seguir a linhagem, o Senhor escolheu outra pessoa, escolheu Davi. Então assim, fora o fato de que Saul estava bem endemoniado antes da vida, então assim, eu imagino que dessas coisas que eu li aqui, Mefibosete, ele tinha muitos traumas desde a infância. Então, quando ele fala assim, logo eu, um cachorro morto, sendo que ele era de uma linhagem, né, de reis, dá para perceber como ele se enxergava. E isso é uma das consequências da raiz de rejeição, você não se enxergar da forma que Deus te enxerga. Mas uma coisa interessante que essa pregação falava era isso, e é onde eu quero chegar. Mefibosete, ele dependia de alguém para se locomover. E muitas vezes quando a gente sofre de rejeição, a gente depende dos outros para ir fazer ou não fazer as coisas. Como assim depender dos outros? A gente depende da visão, sabe? A gente depende da opinião. É como se a gente tivesse com uma coleira no pescoço e a gente só vai para onde o outro fala que a gente deve ir. Ai, mas eu queria me vestir de tal forma, mas a moda, o irmão, o fulano fala que assim é legal. Aí você vai e compra aquela roupa porque assim é legal. Ai, mas eu queria, sei lá, eu tenho um projeto. Ai, mas o outro falou que isso não tá na moda mais, isso não tá no hype agora. Ah, mas eu tenho, sei lá, esse dom. Não, mas esse dom agora, entende? Tipo assim, quando você mas eu sofre... acho que vai... Eu vou longe agora aqui Tá, pode ir. num ponto. Eu tive um irmão especial, pra quem não sabe, né? Que era o Malik. Uhum. E muitas vezes eu tive feridas de rejeição com Deus, me senti rejeitada com Deus pela situação em que minha família vivia. Parece que Deus não olhava pra gente, porque querendo ou não, quem tem alguém especial dentro da família vai entender o que eu tô falando. Você ir num lugar, as pessoas olharem, tipo assim, olhar com um olhar de preconceito, olhar com um olhar de dó. Era uma família rejeitada porque tinha alguém dentro tinha da alguém família. especial ali dentro daquela família, era sempre aquele olhar de dó, sabe, daquela coisa assim que às vezes você não quer olhar, né, tipo, porque você tem alguém especial dentro da sua família, eu não conseguia olhar pro meu irmão com esse olhar de dó que as pessoas olhavam, às vezes eu sentia esses olhares, tipo assim, já teve vezes a gente no shopping, as pessoas, tipo, sabe, de passar por situação, tipo, coisas que me marcaram até hoje, por exemplo.
E esses olhares, essas coisas, fazia às vezes eu olhar para Deus e falar, me sentir rejeitada até nas minhas orações. Porque às vezes a gente ia numa igreja, Deus falava assim, seu irmão vai voltar a andar, vai voltar a falar, vai viver isso, porque Deus faz, ele vai fazer, ele vai fazer. Eu falava, cara, como assim? Se Deus faz tudo isso, por que ele nunca fez com o meu irmão? E na minha cabeça, às vezes de criança, eu não conseguia entender isso. Então, para mim, às vezes é uma coisa de, tipo assim, que Deus é esse, que tipo assim, rejeita uma oração, ou rejeita algo que ele poderia fazer. Por que Deus... Aquela sensação, tipo assim, desse Mefibosete aí. Ele olhava, todo mundo podia fazer tudo e de repente ele não podia fazer nada. Então, assim, às vezes é uma coisa que foi criando uma ferida comigo com Deus. Tipo assim, Mas isso talvez, agora eu vou lá, se você quiser que a gente corte essa parte, a gente pode cortar também. Não vou cortar nada, não, gente. Vai todo mundo ouvir tudo. Não, porque isso é uma transferência também, né? Não tem como eu ignorar o seu histórico de paternidade. Então, sim, você tinha essa facilidade de transferir para Deus esse sentimento porque você já tinha sofrido isso com o seu pai. Então... Coitado, meu pai. Pai, eu te amo, viu? Mas tu errou, brother. Tadinho. Mas hoje ele, graças a Deus, mas ainda bem, né, meu filho? Porque também... Consigo falar nossa senhora com a minha cara. É difícil, irmãs, eu tento, viu? Mas é isso, eu acho que situações... Eu acho que assim... Elas geram rejeição, geram... Todas essas situações que a gente tá passando aqui, tudo, tipo assim, você falou aí, tudo que gera feridas de rejeição em nós, de alguma forma a gente vai espelhar essa rejeição para Deus. Porque, querendo ou não, as nossas relações, principalmente pai e mãe, a gente vai... É aquele vídeo que a gente postou lá na igreja essa semana. Tipo assim, você vai olhar a sua relação com seus pais aqui na Terra como uma relação com seu Deus Pai. Então, se você se sentiu rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu amigo, por qualquer pessoa, por uma situação que você passou, de alguma forma essa rejeição ela vai refletir na sua relação com Deus. Porque você vai olhar para Deus de uma forma diferente, sendo que Deus não tem nem nada a ver com isso, né? Mas... E sabe uma coisa interessante? Se eu parar pra perguntar pra você ou pra qualquer pessoa que tá assistindo, quando foi que seu relacionamento com Deus cresceu mais? Você consegue lembrar um momento? Quando eu me divorciei? Foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Sim. Rejeição é fácil ou difícil? Muito difícil. Por que a gente é rejeitado, então? Porque Deus tem coisas pra fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Se você parar pra pensar, a gente só amadurece com Deus, não é quando tá tudo bem, quando, né, a gente tá ganhando bem, quando a gente tá sem aperto, quando a gente tá sem dificuldade nas relações amorosas, na igreja, no trabalho. Cara, a gente só amadurece com Deus quando a gente tá passando nos períodos mais difíceis, que é quando a gente mais ora, quando a gente mais precisa, né, infelizmente. Então, hoje você consegue... enxergar isso de outros olhos, tipo assim, tudo que você passou, como você ressignificou, como você enxerga, assim, o que Deus fez depois de toda essa rejeição, tipo, como você consegue lidar com tudo isso hoje? Gente, eu tô curada, né? Vamos lembrar que é isso, tipo, teve uma fase que foi muito difícil, mas eu hoje, curada de tudo isso, eu falo assim, que qualquer situação que tenha feito você, de alguma forma, se conectar a Deus e conhecer Ele, como Ele é, tipo assim, as experiências, eu não trocaria nada na minha vida se pra eu estar no momento que eu tô com Deus, eu tivesse que ter passado por tudo que eu passei. Eu acho que nenhum momento difícil foi difícil demais, foi mais difícil do que se eu nunca tivesse conhecido de fato a Deus como eu conheço hoje. Porque a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que nós somos fortes, porque é ali naquele momento que Deus ele vai agir em você, você vai se tornar uma pessoa forte. Então, se a situação difícil que eu tive que passar de rejeição fez com que eu olhasse Deus de outra forma, amém por isso. Poderia ter sido eu mais inteligente, não ter que ter passado por tudo isso, ter sido mais obediente, mais inteligente para não ter que passar por tudo isso e poder ter a relação que eu tenho com Deus hoje? Poderia, mas não foi essa a minha realidade. Então, se a minha realidade foi ter que passar, então eu preferia ter passado. Eu escolheria sofrer tudo de novo, se fosse para ter esse meu relacionamento com Deus, porque eu acho que nada vale na vida, você pode conquistar o mundo, conquistar qualquer coisa, mas se você não tiver Deus, pelo menos para mim, a minha vida não fazia sentido nenhum até eu mergulhar no meu relacionamento com Deus, sabe? Beijo, Deus. Obrigada. Fica os créditos pra você. Tudo bom. Amiga, agora assim... não, vai aí nos seus pontos, porque eu sou muito TDAH, já vou para outro universo. Não,
quando eu li esse estudo, uma das coisas que mais me mexeram comigo foi porque às vezes a gente sofreu rejeições e a gente acha que a gente não tem os sintomas disso, sabe? Na nossa fase adulta. Ah, não, isso foi quando eu era pequeno, isso era naquela época. E aí eu fui lendo, sabe, algumas consequências ou respostas emocionais da rejeição. E eu percebi que eu dava check em muitas dessas aqui. Eu falei, meu Deus, será que isso, né? Essas minhas respostas a algumas reações minhas, algumas respostas que eu dava a certas situações, era por causa da rejeição, eu não sabia. Enfim, vamos lá. Então, se aplica a você, presta atenção. Dá check aí, anota dá no check papelzinho. aí e fica esperto, porque pode acontecer de novo e você já sabe de onde vem daí. Por exemplo, nervosismo. Eu sou impaciente com o meu crescimento pessoal e com o crescimento dos outros. Eu experiencio nervosismo físico não conseguindo descansar quando estou sem atividade. Eu olhei pra ela. E você? Nervosismo. Cara, o pastor sabe já, né? O pastor lá da igreja que me coloca pra pregar na igreja. Eu, assim, não é que acaba a minha semana, eu sei que é um privilégio pregar a palavra de Deus. Por exemplo, eu tô aqui com a May, cara, de verdade, eu gosto muito, porque tá eu e ela aqui, e eu sei que ela me ama, eu amo ela, então eu não vou ser rejeitada por ela. Mas se eu vou na frente da igreja e eu prego, eu fico muito nervosa, porque no fundo eu sei que é um peso de responsabilidade, não é só rejeição, é o peso de responsabilidade, é trazer uma palavra vinda do Senhor, né? A gente precisa estar em comunhão e tal, mas saber que alguém vai, sabe, sair com aqueles pensamentos de ai, nada a ver, nossa, o que tá falando, nossa, olha aqui, entendeu? Isso ainda hoje, por isso que eu falo assim, não é que eu estou curada, eu tô caminhando, eu acho que eu vou ser curada só na eternidade com Deus, mas eu tenho lidado melhor, né, desde que eu entendi que eu sofro disso. Então, hoje eu me controlo mais, eu tento enfrentar meus medos, mas eu fico muito nervosa. Então, o nervosismo, se você tem nervoso de falar em público ou dessas situações assim que eu acabei de ler, isso é rejeição. Próximo, perseguir conforto. Olha só, às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa do mundo hoje em dia, de que as pessoas gostam de luxúria, procrastinação. Eu me atraso ao assumir responsabilidades, eu sou indisciplinado, eu deixo para o final de semana ou para quando estiver livre. Perseguir conforto é uma resposta emocional da rejeição. Estranheza social. Ah, tá, isso aqui é o que eu tava dizendo antes. Eu fico nervoso e com medo em situações sociais. Gente, eu conheci uma pessoa e não vou dizer nomes, né, porque a pessoa pode assistir, mas ela dizia, olha que interessante, que antes dela, por exemplo, pegar uma carona com alguém que ela não tinha muita intimidade, ela ou anotava ou fazia as possíveis conversas na mente dela. Tudo que ela poderia conversar para não ficar aquele clima chato, em silêncio, de repente no percurso, de tão medo que ela tinha de ser rejeitada mesmo, assim, sabe? De não ter algo legal para falar. Cara, é porque para muitas pessoas o silêncio é uma rejeição. Porque vocês sabem que o silêncio ele é uma forma de tortura, né? Que as pessoas usam até para tortura. Então, por que a gente às vezes fica tão agoniado quando Deus fica em silêncio? Porque é uma forma de tortura você estar no silêncio. E aí... às vezes você usa isso contra seu cônjuge, né? Tipo, nossa, às vezes o cara tá lá na caixinha dele do nada. Vou dar um gelo. Não, às vezes você faz. Vou dar um gelo. Exato. Isso é um muro que você levanta porque você foi rejeitada e você não quer sofrer mais a rejeição de novo. E você fala, vou torturar a pessoa. Exatamente. Vou torturar a pessoa. E aí esse silêncio é uma forma de tortura e é uma forma de rejeição. Então quando alguém fica em silêncio... Gente, eu vou... Ai, só me expõe nesse podcast, gente. Eu tinha um ex-namorado aí que ele ficava quieto do nada, assim. E aquilo pra mim era uma tortura. Aí ele vinha falar comigo, eu já tava puta da vida, porque na minha cabeça, tipo assim, eu já tinha criado 10 mil histórias do porquê ele tava quieto. Porque eu já tinha passado por muita situação de rejeição em relacionamentos, e aí eu achava que aquele silêncio dele, ele ia terminar, ou ele ia brigar, ou ele tinha achado alguma coisa ruim. Aí às vezes ele olhava pra mim e falava assim, ai meu, só tô aqui quieta nos meus pensamentos. E eu, tipo assim, na minha cabeça eu já tinha fantasiado 1 milhão de situações, sendo que não tinha nada acontecendo. Só que daquilo ali já gerava um desconforto enorme. Por isso que eu falo, cara, a comunicação ela é a chave e você entender as pessoas com as quais você convive. Eu tenho Matthew, que eu convivo com ele. O Matthew tá quietinho também, ó. Ele não aguenta mais ouvir eu falando. Mas eu entendi que é o jeito dele.
soube respeitar, porque senão imagina se eu fosse ficar me sentindo rejeitada toda vez que ele ficasse quieto. Vai passar o dia na tristeza, minha filha. Cara, esse aqui me surpreendeu muito, porque eu conheço uma pessoa que tem rejeição. Essa pessoa é quem? Bianca? Não posso falar quem é essa pessoa. E não faça caretas, porque você também sabe. E... Eu já sentei assim. E eu nunca tinha percebido, porque essa pessoa sempre faz isso. Eu falava, cara, isso é too much. Mas a pessoa fala sempre com generalizações. A pessoa fala assim... Aimee, você não sabe. Todo mundo na festa falou que eu tava linda. Vamos supor. Ou então, meu Deus do céu, acabou a minha vida. Eu perdi esse trabalho, acabou. Você tá rindo porque você sabe o que é. Gente, olha que estranho. O que isso tem a ver com rejeição? E aqui no estudo fala. Eu não sei, é a intensidade, eu não sei, mas... vocês conhecem pessoas que generaliza assim, ó, todo mundo achou, ninguém gostou, ninguém me deu oi naquela festa. Essa é clássica. Você chega no lugar, ai, tô ofendido. Por que você tá ofendido? Ninguém me deu oi na festa. Às vezes uma pessoa até cumprimentou, mas ninguém me deu oi, ninguém me ama, ninguém me quer. Autocomiseração. Autocomiseração também aqui. Mas esse negócio da ferida de rejeição, isso aí eu já tive, de chegar num lugar... E, tipo assim, me sentir rejeitada. E aí, automaticamente, eu já me fechar. E, tipo assim, meu Deus. Tipo assim... Não dar oi pra ninguém, não falar com ninguém. Todo mundo sabe que eu sou extremamente extrovertida. E você se torna aquilo. Da próxima vez que você for na festa, você já tá com aquilo. Não, ninguém me olhou, ninguém gostou de mim. E aí você chega com que cara na outra situação? Já vai fechado. E você se torna aquilo. Ai, peraí, deixa eu coçar meu pé aqui. Atitude extremamente crítica para com os outros. Olha isso que interessante. Eu foco... Cara, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Não tenho muito isso de ser muito crítica. Eu sempre procuro enxergar as pessoas da melhor forma. Mas eu conheço pessoas... Às vezes eu fico até defendendo muito, né? Mas eu conheço pessoas que quando olha pro outro, só vai na fraqueza. Cara, e tipo assim, essa não é a visão de Deus, sabe? Tipo assim, só foca... Nossa, você viu a pessoa, como que ela faz? Tipo assim, acabou de conhecer, tá fazendo ali um mapa da pessoa. Nossa, mas ela... Você viu o que ela falou? Você viu como que ela sentou? Você viu, sabe, quem que ela... As pessoas têm muito isso, né? Tipo, ter uma primeira impressão crítica. Tanta gente que me conhece fala, nossa, eu não te conhecia, achava que você se achava, achava que você não sei o quê. E eu sempre falo, gente, eu acho tão podre você tirar uma conclusão de uma pessoa que você não conhece com base numa vez que você viu ela. Eu não tenho isso. Eu tenho isso, cara. Eu acho que eu não tenho isso, de verdade. Okay. De olhar pra alguém e falar, não fui com a cara daquela pessoa. É muito difícil. Tipo muito assim, raro, né? Muito difícil, muito raro. Assim... Eu sempre... Por isso que eu acho que eu quebro a cara também, muitas vezes. Porque eu sempre olho pra pessoa e acho que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Até que ela me prove ao contrário. Às vezes ela demora. Mas a gente já teve situações de que você ficou muito decepcionada com a pessoa. Inclusive, quando você chegou aqui, você lembra? Você chegou aqui e aconteceram algumas decepções e você falou, agora eu não posso confiar mais em ninguém. Porque é um muro que a gente levanta. Mas daí eu também fico nesse muro um mês, minha querida. Mas não dura muito. Tchau. Eu já tô falando com a pessoa, inclusive. Esquece. Não fiquem bravos com quem me sacaneia, com quem me trai. Porque daqui a pouco eu tô lá de boca, a pessoa... Mas você vê como é rápido a reação? Tipo assim, tô dando esse exemplo porque é um muro que você levanta. Na hora da raiva, minha filha. Ninguém vai me ferir mais. Exato. Muito cuidado com esse microfone. Vamos lá. Eu tenho vários aqui, eu tô tentando pegar os mais interessantes. Acho que ele é só os pessoas pontos, que assim, não confiam em ninguém. Cara, mas é porque dentro dos pontos tem cada coisa legal. Ó, o que está de errado comigo? Essa eu tenho, tá? Eu sinto que há algo de errado comigo. Amiga, tipo assim, eu falo pra ela assim, amiga, seu cabelo hoje tá assim, ó. Amiga, meu cabelo tá assim, tipo assim, ela já... Eu sou assim, às vezes eu tô brincando com ela, eu quero brinco o tempo todo. Amiga, não, mas você sabe que você é assim, né, Dani? Eu sou assim. Ela já fica tipo assim, aí passa meia hora, ela, amiga, mas eu sou assim mesmo? Ó, por quê? Vamos lá. Onde tá essa rejeição aí? Vamos ver. Cara, é porque eu acho que quando você sempre teve pessoas apontando uma coisa de errada com você, entendeu? Tipo, dizendo que você tava errado, não necessariamente na mesma área, né? Da brincadeira, por exemplo. Mas assim, sempre alguém apontando o seu problema, seu defeito. Você acredita que você cresce tendo um problema ou então sempre tem alguma coisa errada com você. E que você precisa sempre ser perfeita, você não pode errar. Cara, o perfeccionismo é o pior. A gente já entra neles. Nossa, o perfeccionismo é
uma das respostas emocionais mais fortes, assim, que eu vejo na rejeição. Enfim, eu devo ser o que as pessoas falam de mim porque eu vivo sendo rejeitada. Às vezes Satanás vai usar figuras de autoridade para falar na sua vida. Tipo um pai, sempre vai ser. Uma mãe, um pastor, um amigo muito bom, um marido, pessoas de autoridade. E aí você vai crescer ou passar a sua vida enxergando ela com aquela ótica. Porque Satanás ele quer destruir a sua identidade em Deus. O que Deus fala na palavra? Que você é um filho amado, que o futuro que ele tem para você é de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. E você vai acreditar o quê? Naquilo que a pessoa que você confiava disse sobre você, né? Mas é muito aquele versículo que fala assim, ame o seu inimigo, porque você amar um amigo, isso aí qualquer pessoa faz. O extraordinário de você ser cristão é você amar as pessoas que te ferem. Mas quem vai ser uma pessoa que te fere? De verdade, uma pessoa que você não tá nem aí pra opinião. Vai te ferir? Não. De verdade, passou aquele carro ali agora. Aquele cara foi lá, me xingou, me roubou aqui uma máquina, não sei o que. Eu posso até ficar chateada, agora eu nem vou lembrar quem é a pessoa. Não vai gerar uma ferida em você. Não, minha alma vai ficar de boa. Agora vai uma pessoa da minha confiança, que eu gosto, que eu respeito, que às vezes eu tenho como exemplo. Essas pessoas são as que traem, essas pessoas são as que ferem, porque é essas pessoas que fazem diferença nos seus sentimentos. Que a alma é onde estão os seus sentimentos. Por isso que a gente fala que é uma ferida na alma. Então, se essa pessoa veio e tocou nos seus sentimentos, isso vai te gerar uma ferida. Então, nós somos rejeitados, essas feridas, elas são marcadas por pessoas que... Próximas. Jesus mesmo, né? Fala que foi rejeitado pelos seus? Sim. Não, ele veio pelos que... Como que era aquele versículo? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram? Sim. É uma coisa assim. Tá lá na Bíblia depois. Tá lá na Bíblia. Isolamento é uma das respostas emocionais. Essa a gente não tem muito problema com ela, graças a Deus. Acho que isso do temperamento ajuda, né? Mas assim, uma pessoa que não é muito sociável, que se sente melhor sozinha. Que não gosta de receber gente em casa. Desejo intenso de ter tempos de solidão. Interagir com os outros é estressante pra mim. Porque sempre, quando você interage muito com as pessoas, a probabilidade de você ser rejeitado, de ter situações sociais, né, que você não vai ser tão aceito, é maior. Solidão, acho que já é um gap também. Eu me sinto triste e deprimido por ficar muito sozinho. Eu acredito que ninguém nunca irá me aceitar. Nossa, olha que interessante essa. Valores temporários. Eu digo com frequência... Se eu tivesse aquela casa, vamos supor, então eu poderia ser daquela forma. Tipo, você fica fazendo suposições de coisas que você poderia ou gostaria de ser. Foco em posses materiais para se sentir satisfeito. Eu procuro me satisfazer com base na aprovação dos outros. Esse é um dos pontos, honestamente, que me pega, assim. Por exemplo, quando a gente foi fazer esse podcast, o primeiro pensamento que me deu foi, cara, eu vou ter que me expor. Ai, cara, eu vou ter que contar as minhas histórias, aquilo que, né, as minhas dores, exemplos da minha casa que eu tento guardar ao máximo, mas eu vou ter que falar porque, cara, é das minhas feridas que tem que sair para poder procurar, senão Deus não deixaria a gente passar pelas coisas que a gente passa. Tem um propósito, mas sempre pensando nisso. Nossa, que as pessoas, né? Assim, hoje... E aí, o que eu fiz com isso? Gente? Não, mas o que eu fiz com isso? Cara, passamos por cima disso. Simplesmente assim. Não é que você não vai ter essa sensação, mas o que você vai fazer com ela? Né? Exato. Superar? Eu gosto da Dory, cara. Continue a nadar. Tá difícil? Tá se preocupando? O outro vai falar, o outro falou, o outro não falou. Continue a nadar. Olha, coloca seus olhos fixos no seu alvo e vai. Com dor, com menos uma perna... Vai. Só vai. Aí é o que a gente tava falando agora. Autocomiseração. Eu acredito que não sou amado por ninguém, nem mesmo por Deus. Todos estão desapontados comigo, inclusive Deus. Eu sinto que não consigo colocar as coisas juntas. Nossa, esse total, né? Aquela sensação de que Deus, ele não... Aí você viu, inclusive por Deus, que você tava falando antes. Então, conheço uma pessoa também. Gente, é terrível se eu conheço uma pessoa, não posso falar. Essa pessoa, é sempre assim, tá, gente? Essa pessoa, na verdade. O meu amigo... não, você não. Não, mas eu conheço uma pessoa que, assim, tem essa perspectiva negativa, vamos supor. Se não é chamada por um aniversário,
Tipo, cara, meu Deus, não fui chamado. Ou se vai e alguém olhou torto. Nossa, aquela pessoa me odeia. Você viu como a pessoa me olhou? Cara, isso é uma ferida aberta na alma. Se você é assim, meu irmão, não acho que é sobre as pessoas. É o famoso Dodói. Não acho que é sobre as pessoas. Às vezes é sobre você. Alecrim dourado que nasceu no campo. Vocês Tô brincando. Mas, cara, eu já fiz, inclusive... eu já senti isso, amiga. Quem que não sentiu de entrar num lugar, entrar no aniversário? Sabe assim, tá todo mundo conversando, você entra. Aí ninguém pra te dar oi. Você fala, caraca... Não veio caraca, mas aí, juro pra você, às vezes acontece isso do fundo do meu coração e eu trago a memória. Tá tudo bem, não é sobre as pessoas, é sobre uma ferida que precisa ser curada em mim. E aí eu vou lá, puxo assunto, oi fulano, oi ciclano e pronto. Aí você percebe que não, as pessoas só estavam distraídas conversando. A festa não tem que parar porque você chegou. Muita gente já se sentiu rejeitada por mim, peço perdão a todos vocês. Mas eu já vi gente vindo falar comigo, tipo assim, eu tenho TDAH, não uma justificativa, mas eu gosto de usar, porque eu tenho essa carta na mão. A muleta, então, né? Deixa eu pegar a minha carta, deixa eu pegar a carta do TDAH pra usar aqui. Mas quando eu tô, tipo assim, muito focada numa coisa, eu tô ali, gata. Esquece, eu não tô nem vendo que o mundo existe. Juro pra vocês. E aí, tipo assim, muitas vezes eu tava ali trabalhando, editando, fazendo alguma coisa focada no negócio, a pessoa passava, às vezes me dava oi, eu nem via. Ou, tipo assim, a pessoa... achava que eu tava olhando pra ela e eu nem tava olhando pra ela, achava que eu passei por ela, não cumprimentei, a pessoa, já teve uma vez uma pessoa chegou em mim e falou, nossa, Aimee, eu sempre achei que você não gostava de mim, sempre achei que você não sei o quê, porque sempre você, tipo, passou por mim, várias vezes você não me cumprimentava, daí um dia você me cumprimentava, no outro não, e não era, tipo assim, nada com a pessoa, é que, tipo, eu realmente, no meu mundinho ali na minha cabeça, tanto aqui em Cuiabá, o trabalho da minha mãe era fazer, Aimee, tudo bem? Ó, a pessoa tá ali te olhando, quer uma foto. Aimee, tudo bom? Cumprimenta a pessoa ali. Filho, olha ali, não sei quem tá te olhando. Mal educada, mas é engraçado que você estava falando disso, eu lembrei que eu me sentia rejeitada pelo meu sogro. Sogro, um beijo. Hoje eu tenho certeza que eu sou tô zoando. Mas quando eu conheci ele, eu passava assim na barbearia, no salão lá em Cuiabá, muitas vezes, e eu falava bom dia. E ele, tipo assim, continuava cortando ali o cabelo, fazendo reflexo, nem tchum. Eu falava, cara, não é possível, ele não gosta de mim. Não gosta. A namorada nova do Caio não agradou ele. Eu não ficava arrasada. Aí depois eu comecei a parar de, ficar de mimimi e prestar atenção nele. Ele fazia isso com todo... Não é que ele é mal educado, mas é o foco que você estava falando. Ele focava ali no trabalho, então ele entra num lugar na cabeça dele que ele tá focado naquilo e ele não sai. Então tá passando gente e, enfim. Vamos lá, seguindo, tá quase terminando. Defensiva. Esse eu também consigo identificar uma pessoa que ela tem muita raiz de rejeição porque ela fica nessa defensiva. Se os outros não gostam de mim, isso é problema deles. Sabe aquela pessoa que fala, eu sou assim? Se os outros não gostam de mim, o problema tá com eles, não é comigo, eu não vou mudar? Eu conheço também uma pessoa assim. Eu culpo os outros pelo meu estado mental. Tipo, transfere a culpa, sabe? Não, o problema não tá comigo, tá com fulano. Eu vejo o confronto como um ataque, reage de forma dura. Conheço uma pessoa assim também. Que sempre que eu vou falar algo, essa pessoa reage, tipo assim, me atacando, pra não ser confrontada. Tipo assim, qualquer coisa, olha, eu acho que você poderia falar um pouco mais baixo. Por quê? Tipo assim. Então, assim, vocês conhecem pessoas assim, que estão sempre na defensiva, tipo assim, igual aqueles gatos assustados, assim, que você fala, a pessoa já arma. É porque a pessoa te atacando, ela já, tipo, ela se evita ser... Posso fazer uma pergunta agora, em público, que eu ia te fazer no privado? Gente, eu tô só lançando coisas. Aquele vídeo lá do Pelo Menos Eu cortei as partes dela, tá? As partes dela que ela... Não, isso aí não pode, não. Olha lá, filho de rejeição. Não, só teve uma que você respondeu o Caio. Eu falei, não, essa não. 3. Enfim. Que isso, irmã? Agora, o que eu ia te perguntar? Sobre isso. Ah, tá. Que uma coisa que eu admiro muito na Mê, que eu tô parando pra pensar se é ou não, tem a ver com rejeição, mas uma coisa que eu gosto muito dela é que ela não se ofende, geralmente. Tipo assim, alguém vai zoar ela pega e já zoa a pessoa por cima. Você acha que isso é uma defesa sua? Tipo não, assim... Eu não ligo mesmo. Cara, eu tenho isso em mim, tipo assim, você pode falar o que você quiser de mim, porque se o que você falou, eu não acredito naquilo, pra mim desamera. Ah, você lembrou de uma coisa muito legal. Não, é que eu acho massa, que você não se ofende. Uma pessoa com raiz de rejeição é uma pessoa ofendida.
Nossa, a ofensa eu é um dos maiores medidores. Ofendida. Esse é um problema também que eu carrego. Mas você sabe uma coisa que você falou agora? Que eu ensino o Luca e eu achei... Vou ensinar pra vocês que têm filhos. Você já deve ter visto a lista dele, né? Eu faço ele fazer uma lista. Luca, o que você é? Daí ele começa. Amado, santo, ungido, abençoado, próspero. Ele vai falando tudo que ele é. Aí eu falei, tá bom, se na escola alguém chamar você de chato, o que você tem que falar? Mamãe, não tá na minha lista. Fala pra criança, não tá na minha lista. Então você não é. Então eu ensinei ele a fazer uma lista de coisas que ele é, pra que quando alguém chegar nele e falar alguma coisa que ele não é, ele vai falar, tá tudo bem, não tá na minha lista? Não sou. Então é uma proteção contra bullying, sabe? E é verdade. A gente tem a palavra de Deus que tá falando tudo que a gente é. Se alguém chega pra gente e fala o contrário daquilo, a gente tem que ficar na paz de que aquilo não é verdade. A gente não tem que trazer pra gente. É óbvio que às vezes a pessoa vai, sei lá, uma pessoa que te ama, uma amiga, vamos supor, eu chego pra você, amiga, eu tô achando que você pode melhorar nisso aqui, melhorar nisso aqui. Não é a mesma situação, você sabe que é pro seu bem, que é pra você, né, e vice-versa. Quando você fala alguma coisa pra mim, eu sei que é pro meu bem. Mas assim, de você chegar na pessoa e falar assim, você é, e já tocar na identidade da pessoa, não, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, né? É, mas, por exemplo, igual, eu já aceitei que pessoas falassem coisas sobre mim, tipo, e quem convive comigo sabe. Eu sempre fui uma pessoa de sempre levar muito na brincadeira, mas quando é no meu âmbito profissional, me irrita. Tipo, ai, é porque é muito aquilo, tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei a entrega que eu faço, eu sei tudo mais, mas às vezes eu já tive situações de amigas minhas falar, ai, meu, você é muito desorganizada, ai, mas você não sei o quê. Eu sou uma amiga. Não, mas sabe quando você sente que a pessoa tá ali, tipo... Ferindo sua identidade toda hora. tipo assim, o tempo todo falando, cara, você fala uma vez ou outra, tudo bem, mas tipo assim, cara... Quem é criativo normalmente vai ser uma pessoa mais desorganizada, porque não tem como você ter uma mente 100% criativa e você ser uma pessoa 100% organizada. Se você for, parabéns pra você, eu não sou. E pra mim, eu convivo muito bem com isso, trabalho muito bem, entrego o resultado, faço, né, tipo, o meu trabalho muito bem feito. Então, tipo assim, já teve situações de eu me estressar com pessoas, tipo assim, de no meio dos outros, coisas que eu odeio que façam, porque eu não gosto de expor ninguém. Eu virar e falar assim, cara, fica quieto. Tipo, nada a ver isso aí que você tá fazendo, nada a ver isso que você tá falando. Então, assim, eu não me ofendo, mas quando eu vejo que a pessoa tá fazendo aquilo ali... Porque, assim, eu entendo quando é uma brincadeira. E eu, tipo assim, a gente brinca que... Eu e o marido da Bianca, a gente brinca que a nossa linguagem do amor é palavra de humilhação. Que a gente fica, tipo assim, um zoando o outro e tudo mais. Mas, cara, eu sei que a pessoa me respeita, eu sei que a pessoa, tipo, tá fazendo aquilo porque gosta. Mas já teve situações de eu ver que aquilo que a pessoa tava lançando sobre mim era uma maldição que tava saindo da boca dela. Era uma inveja, era uma maldição, era uma coisa ruim. Se tornou uma coisa ruim. Eu repreendi, falei, sai pra lá, Satanás, vai falar isso de mim? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que, tipo assim, de verdade... É porque era uma coisa que, tipo, falavam de mim na frente dos outros, uma forma de denegrir meu trabalho. Aí, tipo, eu não gostava. Eu falava, opa, peraí, você vai ficar me expondo dessa forma na frente das pessoas, de uma forma que não é legal? Aí juntar várias pessoas e falar a mesma coisa? Então vamos aqui, vamos falar a verdade sobre vocês também. Porque é uma coisa que, tipo, começou a me incomodar. Mas mas, tipo assim, dizer que foi uma coisa que me afetou também, a opinião? Ai, gente, tipo assim... De verdade, se chegar na minha casa ali agora, tá bagunçado, você fala, você é desorganizado, por céu, tipo assim, você vai arrumar minha casa? Não vai, então eu vou ter que arrumar, então tá ótimo. Eu acho que eu vivo muito bem minha vida assim, então, tipo assim... Eu não sei, mas, por exemplo, eu não sei se... É porque é isso também, eu tenho muitas minhas caixinhas de pessoas que eu ouço. Eu tenho isso na minha vida. Por exemplo... Você falar uma coisa pra mim, tipo, amiga, você tem que mudar tal coisa em você, eu reflito e aquilo me toca. Você é uma pessoa da minha confiança, uma pessoa que a sua opinião vale pra mim. De repente, minha pastora falar alguma coisa, sabe essas figuras de autoridade? São coisas que eu paro, reflito, coloco diante de Deus. Eu acho que eu tenho um coração muito ensinável. Tem mesmo. Nesse ponto. Acho que eu sempre tive essa humildade de aprender, de saber que eu não sou a dona da razão, que sempre eu tenho alguma coisa para aprender com as pessoas. E eu sempre vi muito isso. Então, assim, cara, eu tenho alguma coisa para aprender com isso? Tudo bem, vou tirar, vou melhorar o que eu puder. Eu sei também os meus limites, sei aonde eu não consigo ir. E aí, isso de ser humilde, de me colocar nessa situação, já me livrou muito da rejeição no meu momento de maturidade, né, amiga? Também tem isso. Sim.
no meu momento hoje ainda. A gente tá falando hoje, né? Com um pouquinho mais de... A gente sabe que a gente tá numa caminhada, né? Subindo andares com Deus. Mas no momento que a gente se encontra hoje, eu acho que só do fato da gente ter estudado, saber, né, o que causou, quais são as nossas reações emocionais, tipo, a gente consegue cuidar. Por isso até a gente tá falando sobre isso hoje, porque a gente sabe que muita gente não sabe, que algumas respostas que elas dão são por causa da rejeição. Mas eu acho que é aquilo que a gente falou no início, a rejeição nunca vai ter uma cura. Ela vai ser um processo. Um processo que você vai viver de glória em glória. E aprender a conviver, gente. Exatamente. Tipo assim, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça e que eu tive que me libertar, de que as pessoas, tipo assim, as pessoas são perfeitas, elas não vão errar. Cara, uma hora ou outra, isso me fez sofrer muito, porque eu esperava das pessoas que elas me entregassem a mesma coisa que eu entrego para elas. E aí eu esperava lealdade, eu esperava fidelidade, isso é o espero básico, né, que você deve esperar de todas as pessoas, mas infelizmente nem todo mundo vai te entregar isso. E se você for sempre com expectativas irreais em cima das pessoas, você vai estar sempre sendo ferido, aí você vai se tornar aquela pessoa dodói. E às vezes não é nem culpa da pessoa, são as expectativas altas que você criou sobre ela. Exato, e às vezes assim, você olhar com misericórdia também, por exemplo, tem gente que não consegue conviver no mundo corporativo porque você trabalha com um chefe que ele te cobra demais, ele te fala demais, ele é grosso, ele é ríspido. Cara, eu já tive gente que trabalhou comigo uma semana e pediu demissão porque um cliente nosso foi ríspido com a pessoa. Eu falei pra pessoa, cara, você não vai conseguir crescer dentro do mundo empresarial, porque dentro do mundo empresarial, uma vez ou outra, cara, você vai pegar seu chefe puto que vai brigar com você, que vai gritar com você, que não sei o que. Se você não tiver força emocional pra você poder lidar com uma situação daquela, você não vai conseguir, tipo, permanecer. Porque a vida não é um morango. A vida não é um morango. Não é, cara. As pessoas vão brigar, vão gritar, vão uma hora te humilhar. E, cara, se você não souber lidar com isso... Que às vezes Deus vai permitir que isso aconteça para que você cresça. A Joyce estava falando no livro dela, do Raiz de Rejeição, que ela tinha, eu não sei se era uma funcionária ou alguém da igreja, que depois de muito tempo veio falar com ela que tinha ficado muito magoada. Tinha ficado muito magoada porque ela passou e não cumprimentou a pessoa. E aí ela falou isso. Desculpa, eu olhei o médium mexendo. Já desconcentrou. Uma brilha passou. E ela falou isso, que quando essa mulher, ela ficou sabendo, ela foi orar a Deus. Ela falou, Deus, por favor, por que eu não vi? Ela começou a ficar triste, porque ela achou que ela tivesse sido uma pedra de tropeço na vida de alguém. Ela começou a se lamentar com Deus. E aí Deus falou com ela, fui eu que fechei os seus olhos para essa pessoa. Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo, mas existem pessoas que estão em processos com Deus. E se a gente enxerga, se a gente adula, se a gente tenta agradar demais, a gente só está amaciando o ego da pessoa e não deixando ela ser tratada. Porque provavelmente essa pessoa, ela deve ter ido buscar Deus. Deus, por que eu estou sendo rejeitada? Então assim, às vezes, se você está sendo rejeitada, para pensar se às vezes não é Deus permitindo que a opinião dele só importe, sabe? Que ele seja suficiente, não o de fulano, ciclano que rejeitou você. Às vezes a gente forma altares no nosso coração e colocam pessoas assim, como se elas fossem tão importantes, sendo que Jesus é suficiente. E eu acho que esse nível de ofensa, ele revela... O nível de orgulho. O seu nível de ego e de orgulho também. Com certeza. Porque assim, cara, você se colocar numa posição que todo mundo tem que te agradar o tempo todo. Exatamente. Sendo que no mundo você vai ter aflição o tempo todo, você vai ser rejeitado, você vai ser traído. Gente, cara, Jesus! Se prepare pra isso. Tipo, esteja preparado pra viver isso e entenda que vai acontecer. Porque, cara, Jesus, ele foi o único sem pecado. O único. Ou seja, ele era perfeito. E ele foi o mais rejeitado. O mais rejeitado. E é engraçado que a perfeição... Outro ponto, não tá aqui, mas isso é uma coisa... Acho que tá aqui no livro da Raiz de Rejeição. Ele fala muito sobre o perfeccionismo. A Joyce falava que ela queria ser perfeita em tudo. Nas pregações, no trabalho que ela entregava para a igreja, nas relações familiares, com os amigos. E às vezes aquilo era cansativo, porque ela tinha que estar agradando todo mundo e fazer as coisas de forma perfeita. Engraçado que às vezes eu checo as minhas motivações. Por que eu estou comprando esse presente para a pessoa? Sabia que eu já fiz isso, amiga? De comprar, às vezes, pagar um valor mais alto. Tipo assim, vamos supor, um exemplo simples. Aniversário de fulano. Eu posso comprar um presente de $25. Estou dando valores aqui dos Estados Unidos, tá? Não assustem, as coisas aqui são baratas. Eu posso dar um presente de $25. Mas eu vou dar um de 100 que eu não posso, porque eu preciso superar a expectativa, eu preciso agradar, eu não posso ser rejeitado por aquela pessoa. Então, várias vezes, ou então às vezes não é data nenhuma e eu falava assim, eu vou dar, pra agradar.
Entende? Para que eu não fosse rejeitada. Então, hoje eu checo muito as minhas motivações. Sabe? Às vezes eu falo assim, ai não, vou dar uma coisa melhor. Eu falo, pera, eu posso? Por que eu tô fazendo isso? É realmente, eu gosto de ser, assim, gentil com as pessoas e tal. Eu gosto de dar presente. Mas a gente tem que checar o porquê a gente tá fazendo isso, sabe? Porque às vezes é a raiz de rejeição, de eu preciso agradar muito essa pessoa, porque eu preciso do amor dessa pessoa, porque eu preciso que ela goste de mim, porque eu preciso que ela fale bem de mim. Sim. Então, isso é um ponto, assim, que Deus já falou muito comigo. E o perfeccionismo no geral, gente. Se você é essa pessoa que não pode fazer nada errado, é porque você não quer ser rejeitada, você não quer ninguém falando daquilo que envolve você, seja do seu trabalho, seja da sua comida. Você não quer um confronto, você não quer enfrentar uma conversa Você difícil. precisa ser boa. Exato. Sabe uma pesquisa, eu não sei onde eu li. Eu tenho uma amiga que ela fala isso, eu odeio que me cobrem. Eu tenho isso também, isso aí é rejeição total. Eu odeio que me cobrem, eu entro em parafuso, porque eu acho que eu venho lá no emocional, né? Um gatilho emocional que você nem vê. Eu já estou concluindo essa parte, tá? Mas uma pesquisa interessante, agora eu não lembro para falar a fonte para vocês, mas confia em mim, eu vi em algum lugar que falava que um dos principais presidentes dos Estados Unidos, todos assim que estavam na pesquisa, quando checaram as famílias, eles tinham passado por abuso, tinha sido abandonado pelo pai. E se você parar para pensar, existem grandes figuras assim que ficaram famosas porque subiram em lugares altos que foram rejeitadas, porque para serem aprovadas, pelo menos por elas mesmas, elas tinham que galgar lugares mais altos. Interessante isso, né? Então, se você vê alguém que se destacou muito, assim, na vida, checa por trás. Se ele não teve que fazer tudo isso, porque às vezes um pai chegou para ele na infância e falou, você não vai ser nada. Você não vai ser ninguém. Uma pessoa muito inteligente, que o pai falou assim, você é burro. Você não vai... eu acho que... Quem que foi, cara, que o pai falou? Acho que era Albert Einstein, não sei. Eu sei que teve uma figura muito famosa que o pai falou, você é burro. E a pessoa falou, o quê? E é isso. Tem um versículo que fala, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isso foi Jesus. Nosso maior exemplo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cara, Jesus, ele foi rejeitado, e ele fala rejeitado pelos seus. Então, esse rejeitado pelos seus, ele veio para um povo que era o povo dele rejeitou, né? Cara, você vê que uma palavra que eu recebi de Deus, né? Tem um versículo que fala, um profeta não é respeitado na sua própria casa. Porque normalmente o lugar de onde você veio, as pessoas que viram você nascendo, por exemplo, Jesus, ele não seria respeitado lá onde ele nasceu, porque aquelas pessoas olhavam para ele e falavam assim, acaso esse não era o filho de José? Tipo, o carpinteiro? As pessoas olhavam para ele já com esse olhar, falavam, como esse cara é o rei, né, o salvador, o Messias, sendo que ele era aquele cara que estava ali, aquele carpinteiro ali fazendo as coisas. É a mesma coisa, assim, às vezes Deus tira nós do lugar onde nós nascemos, onde nós estamos, principalmente quem está aqui na América, né? Porque às vezes, naquele lugar onde você nasceu, se você continuasse lá, você não ia conseguir crescer, porque o olhar que as pessoas têm sobre você, no lugar onde você nasceu, é esse olhar de, mas a Aimee? Aquela menina lá que fazia tal coisa, como que ela pode estar fazendo isso hoje? A Bianca? Quem é a Bianca, gente? Então, assim, Deus nos tira, às vezes, desse lugar, porque ali naquele lugar onde você nasceu, gente, você não vai conseguir. E infelizmente a gente acredita, né? Eu acho que esse é o maior ponto, assim, se você sofreu com rejeição e para você realmente prosseguir nesse lugar de cura, é você parar de acreditar nas palavras que são lançadas sobre você, sobre a sua identidade. Por exemplo, eu vou compartilhar algo bem pessoal, mas eu sempre escutei... Eu tenho vergonha de falar isso, você acredita? Porque eu sei que é uma coisa que realmente eu tenho que lutar contra, mas eu sempre escutei que eu era preguiçosa. Eu sempre escutei que eu era preguiçosa. E é engraçado que, brincando também, você é quando eu era pequena, tá, gente? Preguiçosa e relaxada. Então, hoje, na minha casa, tipo assim, eu gosto de ter as coisas organizadas. Às vezes eu fico me matando pra ter as coisas limpas e organizadas pra aquilo não ser uma verdade, sabe? Tipo, e a preguiça também, meu Deus do céu. Eu tendo pra ter um ritmo mais devagar, assim. E você sabe que às vezes e eu fico lutando, você vai acreditando também nisso. Exatamente, amiga. Eu fui acreditando, eu acreditei. Então, assim, eu já orei, já repreendi. Mas, assim, eu sempre, quando vem essa preguiça, eu tento, sabe,
Tipo, não sou preguiçosa. E eu faço muitas coisas. Eu não era pra ser considerada uma pessoa preguiçosa, mas às vezes eu luto com isso, sabe? Porque assim como nossos olhos veem, assim nós seremos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, né, como nós nos enxergamos, porque nós nos tornaremos essa pessoa. É você se olhar com a lupa de Deus, olhando pra você. Totalmente. É porque a gente ouve muito as outras vozes, né? Mas a gente esquece de ouvir a voz principal, que é a voz de Deus. Exatamente. Ah, alguém falou que você é preguiçosa, que você não sei o quê. Tá, mas o que Deus falou sobre você? Eu sempre faço essa oração, assim, Senhor, faz eu me enxergar com os teus olhos sobre mim. Porque eu já me enxerguei tanto com os olhos dos outros ou com os meus olhos e eu esqueço de me olhar com os olhos que o Senhor me vê. Como o Senhor me vê? O Senhor me vê perfeito, o Senhor... Sabe, gente, eu acredito que até os nossos defeitos foram colocados em Deus. Tipo, defeitos aos olhos das outras pessoas foram colocados em nós por Deus. Porque para você ser único, as suas características, elas precisam ser... Tipo, eu vejo, né? Eu tenho TDAH, eu tenho uma dificuldade de concentração, não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas também eu entendo que, cara, o fato de eu não ser a pessoa mais organizada do mundo... desculpa. O fato de você não ser a pessoa mais organizada. O fato de não ser a pessoa organizada do mundo faz eu ser uma pessoa muito criativa. Então, talvez se eu fosse uma pessoa extremamente organizada... E às vezes eu acho que é por isso que tantas pessoas sofrem no casamento, né? Tipo, porque você casa com uma pessoa que tem uma visão de vida totalmente diferente da sua e vocês têm que se alinhar ali, alinhar os planetas. Mas, tipo assim, eu já tive, né, um ex-namorado uma vez que ele era muito organizado e eu era muito desorganizada. E assim, é que ele era, tipo, píssico, né? Píssico. Então, tipo assim, mesmo com todas as minhas tentativas de manter tudo sempre arrumado, era, tipo, sempre uma briga constante. Um dia eu falei pra ele, cara, essa é a sua visão de mundo e essa é a minha visão. Então, assim, qual que é a forma que a gente pode encontrar de conseguir resolver isso aqui? Porque, tipo, não vai dar certo isso aqui. Porque, tipo, é muito contra o que eu sou e muito contra o que você é. Tipo assim, uma hora isso aqui, ou a gente contrata uma empregada pra estar aqui em casa todo dia limpando, ou a gente vai viver numa briga eterna. Então, cara... Óbvio, né? A gente tem que sempre melhorar. Eu falo que hoje eu olho pra minha casa, assim, não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas minha casa tá sempre limpinha, sabe? Eu sempre busco, tipo, tá limpando, organizando, mas tu tá aqui. Eu posso desorganizar, mas eu tô lá todo dia arrumando. Eu busco melhorar cada dia, porque eu acho que também nada é justificativa, tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, eu posso melhorar. Talvez eu não vá ser a pessoa melhor do mundo em organização, mas, cara, se você me pedir muitas outras coisas, eu vou conseguir te entregar de bom. Então, às vezes, a gente se cobra demais também, né? Você tem tantas coisas boas em você e você só olha pro negativo, tipo, ai, nossa, eu sou uma pessoa tão legal, tão divertida, tão não sei o que, mas eu tô sempre olhando pro ruim, olhando uma vez, eu não sei se foi você, mas uma amiga me falou isso, você é muito duro com você. Alguém me falou isso e eu, tipo, cara, eu sou gentil e generosa com as pessoas, mas comigo mesma... Você se cobra demais. Isso é pesado, tipo, né? Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu sei que eu tô já olhando no próximo, né? Me preocupando mais com o próximo, mas eu preciso me enxergar direito, eu preciso me amar, eu preciso ter tempo pra mim, eu preciso também, enfim, me ver com mais delicadeza, né? É igual assim, por exemplo, quando eu falo isso, tipo, gente, mas eu me acho linda. Tipo assim, você pode me falar que eu tô feia, que eu sou feia, mas eu me acho tão linda, tipo assim, de verdade. Isso acaba até ofendendo as pessoas, porque as pessoas, elas não estão acostumadas. É verdade. Cara, é muito real isso. Tipo assim, você tá na academia, tá cuidando do seu corpo, tá não sei o quê, a pessoa tá lá comendo, se torna uma ofensa você sair com ela, sentar numa mesa de restaurante e falar que você não vai comer. Às vezes a alegria das pessoas ofendem. Porque você não tá vivendo aquilo, e você queria estar vivendo aquilo, você queria estar vivendo aquela liberdade, você queria estar se achando bonito, você queria estar tendo a disciplina de ir pra academia, você queria estar tendo a coragem de ir pra um outro país, de empreender, de fazer sei lá o quê. Mas você não tem nenhuma dessa coragem. E o que você tá lá faz? Aí você senta e critica quem tá fazendo. Então, minha irmã, não faça isso. Se você tá aqui criticando essas meninas que estão falando com você, nós somos apenas pessoas corajosas, com suas feridas, com seus traumas, mas uma coisa vocês não podem falar que a gente não tem, é coragem. Isso é coragem, meu Deus do céu. Deus deve ficar olhando pra gente pensando assim.
Coragem pra te dizer que, cara, não é na sua perfeição. Porque se fosse na sua perfeição, o Espírito Santo não tem nem espaço para fazer a obra dele em você. Então, nem somos perfeitos, né, gente? Se você vê todos os heróis da fé aí, todos eles eram pecadores, tudo errado, tudo nada a ver. Isso dava espaço. Não que a gente tem que pecar deliberadamente, óbvio, mas isso dá espaço para você saber que quando acontece algo de bom, não vem de você, vem do Espírito Santo. Amiga, o que a gente pode deixar pra gente finalizar, assim? Cara, pra finalizar, eu vou deixar uma coisa de como agir quando você está sendo rejeitado. Isso. Prático, como agir seja prática. quando você está sendo rejeitado. Na minha visão, eu sempre, óbvio que eu sou um ser humano, quando acontece alguma coisa ainda fica naqueles dias ali de remoendo até passar, mas eu sempre tô em muita oração. Tipo assim, tá vendo uma situação? Cara, entre em oração naquele mesmo momento. Senhor, blinda o meu coração, tipo, conserve o meu coração, guarde o meu coração dessa rejeição e aprenda a olhar essa pessoa com olhos de misericórdia. Em um dos momentos de maior rejeição que eu vivi, vou expor, tô nem aí. Um dos momentos de maior rejeição que eu vivi, aconteceu uma coisa muito doida comigo, porque eu estava sendo rejeitada, até a palavra que eu recebi de Deus, né, naquela época, era uma menina que se casou jovem apenas para ser rejeitada. E naquela situação que eu estava sofrendo essa rejeição e que pra mim me doeu muito, teve um dia que eu estava na minha casa e aí, né, tipo, essa pessoa chegou na minha casa e eu tinha feito uma comida. E naquele dia que eu tinha feito aquela comida, e tipo, nesse meu processo, gente, foi um processo que eu realmente me prostrei ali diante de Deus. Falei, Senhor, eu tenho que aprender tudo que eu tenho que aprender aqui, porque eu não quero ter que passar por isso de novo. Eu falei, o que eu preciso fazer? E eu me humilhei muito nesse processo. Você acompanha de perto, você sabe. Cara, eu me humilhei tanto. E aí as pessoas falam que os humilhados serão exaltados. Os humilhados não. Aquele que a si humilha mesmo, né? A si mesmo se humilha, este sim será exaltado. Então você escolher dele por sua própria vontade se humilhar em uma situação de rejeição, eu vou falar pra vocês, talvez seja uma das piores torturas que você pode querer ter na sua vida, mas é a melhor coisa, porque vai produzir em você. Porque, gente, essas situações, elas produzem em nós perseverança, produzem em nós amor, domínio próprio, produzem em nós também misericórdia. Elas lançam fora toda a justiça própria, toda a situação de você querer se vingar, porque é natural numa situação, por exemplo, você tá ali sendo rejeitado, você quer rejeitar ao mesmo tempo, você quer humilhar a pessoa, você quer expor ela de alguma forma, uma desonra pública, você quer fazer. Gente, eu queria. Quantas vezes não quis ir lá pra internet falar a verdade de tudo pra expor a pessoa, pra ferir, porque eu tava ferida, eu queria ferir também, porque quem tá ferido fere. E o que Deus fazia naquela época comigo, e eu, fiz muito jejum, muita oração e me permiti ser guiada pelo Espírito. E Deus falava sempre pra mim, a partir do momento em que você colocar a sua mão pra você fazer justiça, eu tiro a minha. Uau. Porque não é a sua justiça, é a minha justiça. E se você quiser a minha justiça, você vai ficar quieto, você vai... Só segue o direcionamento. Eu sei que vai parecer doido. Né? Os direcionamentos de Deus vão parecer doidos, vão parecer contraditórios, mas eles vão fazer sentido. E nesse dia específico da janta, me lembro que eu tinha feito uma comida pra mim. Eu falei, nossa, essa pessoa chegou. Eu falei, nossa, não quero nem olhar na cara, misericórdia. Tipo assim, eu tava tão ferida. E aí, quando eu abri a Bíblia, tinha aquele versículo assim, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E uma coisa que Deus me falou, que todo o processo que eu vivi de rejeição, de humilhação, é que tudo aquilo, a forma como eu reagi, foi uma brasa viva na cabeça das pessoas envolvidas, porque eu tenho certeza que essas pessoas até hoje não entendem como eu reagi daquela forma. Devem ter pensado, tipo assim, essa menina é doida, ou ela gosta de se humilhar, ou ela deve gostar de sofrer, porque eu não reagi em nenhum momento. Tipo assim, eu simplesmente, cara, esse lance fiz o que eu tinha que ter feito. Eu, naquele dia, eu peguei a minha comida, eu compartilhei com aquela pessoa, e foi Romanos 12, eu lembro desse versículo, que Deus me falou disso, e aí eu vi ali, gente, que... Eu vou abrir Romanos 12 aqui. Cadê Romanos? Aqui. Enquanto você procura aí, esse negócio de você ser rejeitada, ser ofendida e você aguardar em silêncio a justiça de Deus, eu acho que é um dos maiores desafios, porque a reação
de pronto ali é você querer se defender, né? Mas a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. E já aconteceu comigo, sabe? E foi tão lindo quando eu fiquei quieta e eu não precisei me defender, mas o Senhor mandou pessoas para que se defendessem. Porque às vezes a gente acaba se afirmando muito, sabe? A Bíblia fala que a gente não pode ficar, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Mas quando alguém, sabe, enviado por Deus, ou alguma situação que Deus projeta para falar assim, filha, você não tem culpa nisso. Cara, é tão melhor, tipo assim, já aconteceu e eu falei, sem falar um pio, fui justificada por Deus. É muito legal. E quando você entra nesse lugar com Deus, gente, é muito lindo porque você sai de um lugar de justiça própria e você entra em um lugar que, assim, esse negócio, tipo assim, ai, a minha vitória hoje tem sabor de mel, ai, Deus vai me vingar. Chega um momento que depois que tudo passa, você olha assim para trás e você olha para as pessoas que te fizeram mal e em Deus, hoje, a minha única oração é, Deus, que essas pessoas elas possam te encontrar, que elas possam receber de você misericórdia, que o Senhor tenha uma vida nova para elas, que o Senhor tenha algo bom para derramar sobre a vida dessas pessoas e que o que elas fizeram para mim um dia possa se tornar um testemunho delas, para que elas possam olhar o que elas fizeram, tipo assim, elas possam se arrepender de verdade e a partir deles começar a ver cura também, para que, sabe, os ciclos possam se romper, porque de verdade, por exemplo, eu fui lá, fui rejeitada, aí eu vou ficar lá desejando que a pessoa se acabe, que a pessoa que não sei o que, vou ficar odiando, vou ficar não sei o que, e nem é, sabe? Cara, a pessoa que te rejeitou, pessoas feridas provavelmente ela já foi rejeitada pelo pai, que foi rejeitado pelo avô, e você, tá difícil para você, amado, talvez você esteja rompendo ciclos de gerações. Às vezes eu paro pra pensar, eu falo, cara, minha família vive algo diferente do Senhor, e às vezes é difícil porque dói na minha alma em vários momentos que eu preciso vencer, mas é que eu não quero transferir isso para os meus filhos. Porque se eu quisesse viver e deixar aquilo rolar, entende? Ia passar pro Luca, que ia passar pro filho do Luca, e cara, mas tá difícil, eu tô tendo que me controlar mais, eu tô tendo que fazer um esforço mental de trazer à memória coisas que o Senhor fala, para que isso, sabe, eu seja um romper das minhas próximas gerações, porque o Senhor tá fazendo uma coisa nova a partir da minha família, eu tenho essa história, sabe, tipo, a partir da minha casa, a partir da casa minha e do Caio, Deus tá fazendo uma coisa nova, então eu não posso culpar, de repente, meu pai e minha mãe por não ter tido tanta sabedoria quando me criaram, porque eles não tinham, de repente, a informação que eu tenho hoje, e os pais dele fizeram pior com eles, então, assim, tá difícil, talvez você esteja rompendo com muita coisa, né? Muitos ciclos. Sim, em frente, cara, não tenta fugir. Eu vivi uma situação de rejeição aqui. Sim. E quando eu fui viver essa situação, a mesma coisa. Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Eu não queria que aquela ira dominasse a minha mente, meu coração, os meus sentimentos. Não queria ter que carregar essas pessoas comigo, porque querendo ou não, a rejeição, essas feridas que são feitas na nossa alma, a gente vai carregando essas pessoas com a gente. Então a gente precisa se libertar delas. E aí eu orava muito a Deus e Deus falava pra mim, tipo, Deus foi me guiando também em todo o processo. E cara, a melhor coisa que você faz é você conseguir olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, entender que se elas fizeram aquilo, era o melhor que ela podia te entregar. Sabe, talvez a sua reação vai ser uma pregação na vida daquela pessoa. Total. Porque a forma como você reage, você sendo cristão, fala vale muito sobre mais a sua do fé. que, exatamente, do que você fala ou do que você faz. As suas reações, Gente elas do céu, quantas vezes têm as um pessoas peso. falavam assim, cara, você passou por tudo isso, você não fez nada, você não falou nada, você não sei o que. Não. Mas você é uma boba, você é uma trouxa. Gente, eu tô obedecendo ao que Deus me falou. Se eu tô sendo boba, se eu tô sendo trouxa, é Deus quem tá falando, é Deus quem tá fazendo. E aí eu vou ler Romanos 12 aqui, que vai fazer sentido para vocês. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, choram com os que chorem. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Às vezes a gente acha que na nossa sabedoria é o jeito de reagir, é o jeito de fazer. Fulano fez isso, agora ele vai ter o que ele vai ter então. Não. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens.
Alguém me fez mal. Cara, tenta viver em paz. Vai lá, se reconcilia. É difícil? É difícil. Sabe por quê, gente? Porque pra você ir lá, Bianca veio e me rejeitou, me fez mal. Eu ter que ir lá e falar, Bianca, me perdoa se a minha atitude fez com que você se sentisse assim e você tenha me ferido. Então me perdoa. Cara, aconteceu comigo. Aconteceu comigo nessa situação da minha separação, aconteceu comigo na situação, em algumas outras situações, da pessoa ter me ferido, eu ter que chegar na pessoa e falar, cara, me perdoa. Você se sentiu assim por conta de uma atitude minha? Então me perdoa se eu fiz você se sentir dessa forma. O meu ego, minha filha, tudo ali gritava por Amiga, dentro. e sabe que discurso que eu escuto muito hoje em dia? Eu posso perdoar, mas eu não preciso ser melhor amigo de novo. Fato, você não precisa ser melhor amigo de novo. Porém, é muito mais fácil você levantar o muro e falar daqui pra lá você vai, do que você ter um coração que perdoa e que tem, porque relacionamentos não são descartáveis, né? Se for assim, a gente vai ficar, se eu e você, se bem que a gente tem uma relação, graças a Deus, boa assim, né? Não acontece muito. Mas algum momento eu já te chateei, você já me chateou. Se a gente falasse assim, não, vou me afastar da e-mail por causa disso, vou me afastar da Bianca por causa disso. Cara, isso aqui não tava nem acontecendo. Às vezes o propósito de Deus nem acontece se você resolve rejeitar ou se afastar por causa da ofensa, por causa da rejeição. Então, cara, relacionamentos não são. Sabe? Às vezes foi uma coisa super grave, você não precisa colocar a pessoa dentro da sua casa. Mas cuidado. Cuidado, porque às vezes Satanás vai usar isso, esse discurso de, beleza, perdoei, mas não precisa ser melhor amigo, para que o propósito de Deus não se cumpra através de uma restauração, através do cumprimento do propósito desse relacionamento. Nossa, aquele filme que eu assisti agora no final de semana, Ben-Hur, você assistiu depois? Não assisti ainda. No final, o cara vai lá e, tipo assim, o irmão dele que mandou matar a mãe, que fez não sei o que, nananana. Aí Jesus morre na cruz, e quando Jesus morre na cruz, porque a história é contada naquela época, ele olha pra Jesus assim naquela cruz, e naquele momento vem o arrependimento. Ele chega no irmão dele, e o irmão dele tá lá deitado, e ele fala assim, e o irmão dele cheio de ódio, eu vou te matar, eu vou fazer não sei o que. Ele olha pro irmão dele e abraça o irmão dele, tipo assim. E aquele abraço de, tipo assim, mesmo com todo o ódio que eles carregaram, aquele perdão restaurou a relação deles e eles conseguiram, tipo, seguir em frente, sabe? Então, eu sei que é difícil, tipo assim, a gente tá falando uma coisa aqui que você tem que ter um nível espiritual muito elevado, mas... Santa. A gente pode chegar lá, cara. A gente pode chegar lá. É só você permitir, não fuja do processo. Não fuja. A nossa primeira reação quando a gente é rejeitado ou quando a gente tá numa situação difícil é a gente querer fugir. Não ligo mais, não falo mais, porque daí, óbvio, você não liga, não fala, não faz nada. Confortável. Né? Resolvido. Mas até que a outra pessoa te ofenda, entende? Até que outra pessoa te ofenda e você vai reagir de novo, daqui a pouco você tá sozinha no mundo. Entende? E isso vai impossibilitando com que você, tipo, vá crescendo em Deus, gente. Porque o crescer em Deus é a cada passo de obediência que você der, a cada passo de renúncia que você der, de renunciar. Tipo assim, Deus foi lá, pediu pra você pedir perdão, cara, vai lá. É constrangedor, é humilhante. Quantas pessoas me falaram no meu divórcio, Aimee, pra que você tá se humilhando tanto? Mas eu sabia o que estava sendo produzido em mim ali. Eu falava, Deus, eu não vou fugir disso aqui, cara. É pra eu me humilhar, é pra eu sofrer. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu aprendi a entender a Ele, aprendi a entender o que são os frutos do Espírito Santo. Eu todos os dias falava na minha casa, todos os dias, Senhor, eu sou tua filha, todos os frutos do seu Espírito estão em mim, mansidão, domínio próprio, amabilidade, todos os frutos do Espírito, eu ficava declarando que eu tinha ele, sabe? E se você tem os frutos do Espírito em você, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e deixar ser direcionada por ele. Eu vou terminar. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cara, amontoar... Essa é a parte mais difícil do evangelho. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Cara, seu pai te rejeitou. Cara, você ir lá e tratar seu pai com amor, mesmo depois dele ter te ferido tanto, cara, ele nem vai entender. Porque as pessoas que ferem, elas nunca vão esperar receber amor em troca. E é essa a nossa diferença como cristão. Você que é cristão que está aqui me ouvindo, o seu diferencial é esse.
O seu diferencial é que você não vai reagir como todo mundo reage, você não vai, nas suas atitudes, nas suas reações, nada vai ser igual ao mundo. As pessoas têm que ver algo de diferente em você. Por isso que, às vezes, eu falo que me dói mais quando é um cristão. Porque do cristão eu espero uma atitude cristã. E às vezes eu olhar um cristão que tá lá na igreja todo dia orando, falando não sei o quê, mas o cara não perdoa, o cara nunca quer sair no prejuízo, aquela pessoa que quer sempre ganhar. Mas às vezes, amiga, é igual aquela escada que eu te falei, né? Às vezes a gente tem cristãos e cristãos, níveis de relacionamento com Deus e níveis de relacionamento com Deus. Por que eu tô te falando isso? Porque em relação à rejeição, eu já lembro que algumas vezes aconteceram situações que eu me senti rejeitada aqui nos Estados Unidos, na minha caminhada com Deus, assim, que mais madura até, assim, pouco tempo atrás, de eu chegar e Deus chorando e falar, Deus, eu ainda não venci isso, chorando, assim, por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me doendo tanto? De, sabe, assim, cara, errei de novo, deixei isso me afetar de novo, sabe, de eu brava, mas assim, pedindo pra Deus, me cura, por favor. E hoje, assim, passado um pouco de tempo e passado por outras rejeições, eu consigo entender que não tem outro caminho para cura. Você vai ser rejeitado 1, 2, 3, mas a 10ª não vai doer igual a primeira, porque você já vai aprender a buscar o Senhor mais rápido, a ouvir a voz dele mais rápido. Por exemplo, quando acontece alguma coisa antes, às vezes eu me deixava sofrer. Hoje eu penso, não, pera, mais racional. Por que fulana falou isso, falou aquilo? Eu já tento entender o por trás, já tento entender a pessoa. Então, assim, é difícil. Toda rejeição vai ser difícil, mas ela vai ficando menos dolorosa se você sabe a sua identidade em Deus e você faz esse esforço mental de não deixar setas, porque a nossa briga, a nossa guerra, ela não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades. Então, Satanás, ele usa sim boca de pessoas, ele usa sim as atitudes para afetarem a nossa identidade com Deus. Então, se você tem sofrido com rejeição, número 1, busque a sua identidade em Deus. Sabe, leia o que a palavra de Deus, o que o Senhor diz a respeito. Grave isso, anote isso onde você possa enxergar todos os dias. E se acontecer, você faça esse esforço mental de não permitir, de repreender no mundo espiritual. Não, eu não aceito. Eu sei quem eu sou em Cristo. O que me ajuda muito hoje é, vejo uma situação que eu sei que, né, que vai bater no meu coração, eu falo, não. Pera, começo já a racionalizar os porquês da pessoa ter falado, não é sobre mim, é sobre ela, é sobre um dia ruim que ela teve, entende? Então, infelizmente, a gente vai passar por isso, mas quanto mais a gente passar, mais a gente vai conseguir lidar melhor se a gente estiver fazendo esse exercício de discernir a nossa identidade em Deus e de não deixar que aquela seta penetre no nosso coração. É isso, né, gente? É isso, amores. Rejeitadas. Não, brincadeira. Só pra quem vocês são... Gente, agora pra finalizar, lembrei de uma coisa importante pra te dizer. Vou te fazer uma analogia boba. Se eu, que não jogo... Vamos supor que você é uma jogadora de futebol, certo? Uhum. E eu sou uma jogadora de futebol muito ruim. E eu falo assim, nossa, você é muito ruim. No futebol? No futebol, na sua área, que você se acha boa. Aí chega o Neymar. O Neymar fala assim, caraca, Aimee, você tá jogando muita bola. Aquilo que eu falei vai ter algum efeito sobre você? Nenhum. Ou você vai pegar o efeito do que o Neymar disse? Nenhum. Meu irmão, Jesus, ele é a autoridade máxima. Muito boa. Jesus é a autoridade máxima sobre a sua vida. Se qualquer pessoa falar algo que Jesus não disser, isso tem que ter peso na sua vida? Pensa nisso. Acaso busco eu a aprovação de pessoas? Tem um versículo na Bíblia que fala isso, Fala né? isso. Você tem que buscar a aprovação de Deus, cara. É exatamente igual a gente começou aqui o podcast. A Bianca, a gente sentou e conversou. Eu falei, amiga, abra mão da sua reputação. Cara, de verdade? Mas falaram da gente que não sei o quê. Cara, se Deus tá me aprovando, tá tudo bem. Agora, o dia que Deus me desaprovar, aí isso sim tem algum efeito sobre a minha vida. Agora, a Bianca e me falaram tal coisa no podcast, porque eu sei que pode sair, né? Cara, de verdade, se Deus tá me aprovando, tá tudo bem. Entendeu? E outro ponto, se eu sou um ser humano e eu tenho as minhas feridas de rejeição curadas, eu errei. A gente errou aqui no podcast. O que a gente pode fazer? Perdão, gente. Gente, perdão. Erramos.
falamos errado. E inclusive, se você vê algum erro, fale pra gente. Comenta. Usa esse espaço embaixo pra comentar. Eu não entendeu? Seja bom, seja... seja Mentira, bom, seja falar. ruim, compartilha. Até mesmo porque isso gera conversa, né, gente? Ai, nossa, igual, essa semana uma pessoa me mandou um direct lá falando que não concordava comigo, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu li, eu falei, Deus, faz sentido? Não. Não é uma coisa que me incomoda, então logo se não me incomoda, talvez o Espírito Santo não tenha me falado isso ainda. Pra mim não fazia sentido, eu falei, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu ouvi a opinião da mulher e pra mim tá tudo bem. Tipo assim, o que a pessoa falou pra você é uma verdade? Reflita. O que ela te falou de uma mentira? Por exemplo, falei pra Bianca, alguém chega lá falando uma história de mim, minha. Ai, mas fez tal coisa comigo. O que a pessoa falou é verdade? Beleza, fez lá no passado? Cara, me perdoa. O que ela falou é mentira? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Então você somou mais com ela, minha filha, não deu nada. Entendeu? Se Deus falar alguma coisa sobre você, isso sim muda seu destino. Agora, se as pessoas falarem, isso não muda nada. Nada. Então saiba quem são as pessoas que você vai ouvir, quem são as pessoas que vão te designar para o seu caminho, para o seu futuro, que vão realmente te influenciar de alguma forma, e sempre esteja atento à voz de Deus, atento à voz do Espírito Santo. Essa semana eu estava na igreja e estava achando que eu estava arrasando, que ia fazer 1000 coisas. Deus deu vários nãos para mim. Tipo assim, de coisas que eu achei que eu já estava super pronta para viver, que eu estava super pronta para ir, nananã. E Deus falou vários nãos para mim. Então assim, cara, o Espírito Santo, se você é cristão, ele vai te guiar de acordo com a palavra. Amém. Frutifiquem no Espírito, aprendam a lidar com rejeição, que elas vão acontecer, enfrentem, superem. E supera, querida. Supera. Se você lembrou de alguém, não uma rejeitada, mas alguém que seria abençoada, escutando isso, esses testemunhos e tudo aquilo que a gente compartilhou sobre rejeição, envia para essa pessoa, compartilha aí nos seus stories, ajuda essa mensagem a chegar. Essa semana eu recebi uma mensagem tão linda, né, sobre algo que a gente falou, uma coisinha que a gente falou no podcast e fez diferença na vida, no casamento dessa pessoa. Então, cara... Nossa, é verdade. É sobre isso. É Minha se irmã. chegar pra... A sua irmã também falou. Ai, te amo, Cal. Te amo, Alane. Beijo. Nossa fã número 1. Enfim, cara, se qualquer coisa que a gente tenha falado, né, e que o Espírito Santo tenha tocado você, poxa, a gente já tá feliz. Compartilha com a gente que isso faz com que a gente prossiga, né? Estamos aqui, ó. Com certeza. Que horas são? 11h51. E pra completar, eu quero deixar um desafio pra vocês. Da noite. Pense nas vezes que você foi canal de rejeição na vida das pessoas. É verdade. Lembre dessas pessoas, porque a gente é todo mundo rejeitado, a gente nunca rejeitou ninguém, né? A gente verdade. é santo aqui, né? Então, quantas vezes você foi canal de rejeição na vida de alguém? Quantas vezes você causou essa ferida? Traga a memória, ora especificamente por isso, peça para que o Espírito Santo venha te revelar. Liga para essa pessoa e pede perdão. Tipo, te desafio. A Bíblia fala que se você estiver indo entregar sua oferta no altar e se lembrar de alguém que tem algo... Parou? A Bíblia fala que se alguém tiver algo, que quando você for entregar sua oferta, se você lembrar de alguém que tem algo contra você, você tem que ir lá e se resolver com essa pessoa. Não é você ir lá. Alguém tem algo contra você. Então, sei lá, Bianca tá chateada comigo, tá brava comigo, tá falando mal de mim. Ela tem algo contra mim. Sabe o que a Bíblia fala? Pra eu ir lá e me reconciliar com ela. Mas é ela que tá. Mas a Bíblia fala pra eu ir lá e me reconciliar. Então vai lá e se reconcilia. Mas a pessoa não tinha razão, eu não rejeitei ela. Se possível, vivam em paz com todos. Peça perdão. Mas gente, a pessoa que fez. Não importa, vai lá. Quem tem mais maturidade? Cara, aqui Seja você. Na nossa corrida, ganha quem pede perdão primeiro, ganha quem se desapega desse mundo aqui primeiro, entendeu? Você só olha pro reino aqui, ó, só pra Deus, querida, aqui tudo fica de pequeno. Então, quero deixar esse desafio pra vocês. Vou aproveitar pra chamar vocês pra fazer o jejum. Você vai participar? Vamos. Então tá, a partir de segunda-feira, então... Me chamou ao vivo, hein? Chamou ao vivo. Então amanhã a gente vai começar um desafio lá no Purposecast, no meu Instagram também, da Bianca, ela vai ficar usando do Purposecast. E vamos começar um jejum coletivo juntas. Porque eu sei que muitas pessoas não sabem jejuar e às vezes não sabem como fazer, então Deus colocou no meu coração de fazer esse jejum. Então segunda-feira a gente começa o jejum e como que vai funcionar o jejum? Nós iremos fazer o jejum, você escolhe do que você vai querer fazer, né? Bianca escolhe pessoal. do que... o seu pessoal. Às vezes, você quer ficar em jejum durante esses dias até 6 horas da tarde, você quer ficar, 3 dias em jejum direto, você vai escolher, vão ser 3 dias, 7, 8 e 9. Aí você vai escolher, quero ficar até 3 horas da tarde, até 6 horas da tarde, eu vou ficar os 3 dias em jejum,
ou eu vou me abster nesses 3 dias do meu celular, das 6 da tarde até às 8 da manhã. Isso seria uma disciplina espiritual, né? O jejum é realmente se abster de uma comida, tipo uma carne, eu amo proteína, tira a proteína, né? Tira o pão, tira o doce. Aí vai daquilo que o Espírito Santo, né, te direcionar a fazer. Eu vou fazer o de ficar 3 dias, o jejum de Esther. Mas vocês escolhem do que vocês querem fazer, porque eu já tô... Você levou o nível aí, tá só na água. Mas é porque esse ano eu já fiz os outros, né? Esse eu não fiz ainda. Então tá bom. Faz comigo de Esther. Vamos fazer, vamos pensar, vamos orar. Eu nunca fiz de 3 dias, vamos ver. Nunca? Eu acho que eu preciso ser gradual, nunca fiz de 3 dias. O Caio já fez, mas eu nunca fiz. Amiga, mas é difícil só no primeiro, no segundo e no terceiro. Dia. Não, no primeiro dia é o dia mais difícil, depois das 6. Você quase morre até a hora de dormir. Porque eu acho que você fica na cabeça. Mas no segundo dia você vai acordar um pouco, daí à noite você vai sentir, tipo, uma fome e de repente ela passa. Terceiro dia você já acostumou. Quando você for comer, você vai comer até pouco. Vamos pensar sobre isso, Mas vocês escolhem o que vocês querem fazer, gente. Só consiga até meio-dia. Vai até onde você conseguir. Porque também não vai prometer uma coisa pra Deus e não vai cumprir depois. Então, eu só vou fazer esse, porque realmente esse ano eu já fiz de Daniel, eu já fiz de ficar até as 6 da hora sem comer, não sei o que, não. Então, eu vou me desafiar a fazer esses 3 dias. Quem quiser ir comigo nos 3 dias, vamos juntas, meninas. E Bianca vai fazer qual? Já decide aqui ao vivo. Não, deixa eu orar, calma, sem pressão. Não eu acho que Deus tá falando pra você fazer de Esther. Então começamos amanhã o jejum. Amores. Beijo, fique com Deus, que Deus te abençoe. E até o nosso próximo capítulo.